O foco principal de hoje é como sua história te fez ser ansioso. Hoje a gente vai analisar um pouquinho a importância da história da pessoa na construção da ansiedade dela. Para entender isso, a gente vai analisar um fator que é muito importante, que seria o quê? A sua história. Como a sua história ela impacta na construção de toda a sua ansiedade. Mas como assim a sua história? Sim, tudo que você passou até esse momento. Tudo isso faz parte da construção de quem você é hoje. Tudo isso, todos esses fatores que a gente vai ver aqui mais pra frente, fazem parte da sua história. A partir de agora, eu gostaria que vocês enxergassem a ansiedade de um outro ponto de vista. Então eu quis trazer aqui pra vocês a trilha do ansioso. Mas o que seria a trilha do ansioso? Na trilha do ansioso a gente vai conseguir identificar quais foram os fatores que influenciaram no seu processo de construção da sua ansiedade. O primeiro fator, a primeira parte dessa trilha do ansioso seria a sua história. A segunda parte seria a sua visão de mundo. A terceira parte seria os seus pensamentos. A quarta parte seria quais os sentimentos esses pensamentos geram. A quinta parte seria os comportamentos. E a sexta parte seria o reflexo desses comportamentos. E o resultado de tudo isso seria a sua ansiedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua história. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a sua visão de mundo, como ela impacta na construção da sua ansiedade. Então, como eu disse antes, a ansiedade ela é algo construído. Ela não é uma coisa que surge do nada, ou a pessoa ela se torna ansiosa porque ela quer, ou porque ela é boba, ou porque ela é frágil. E dentro desse contexto da história, dentro dessa visão de história, dentro desse fator que é a história e como a história contribui para o desenvolvimento do problema com a ansiedade, eu gostaria que vocês observassem 3 fatores, que seriam as suas relações, como todas as suas relações até o momento atual impactaram em quem você é hoje, como os ambientes em que vocês fizeram parte impactaram na construção de quem você é hoje e como todas as suas experiências até o momento impactaram na construção de quem vocês são hoje. Relações, mas como assim as minhas relações? É interessante começar a observar como todas as suas relações até o seu momento atual impactaram na construção de quem você é hoje. Quais foram as principais relações que vocês tiveram aí na vida de vocês? Primeiro, a gente pode analisar a relação familiar, a relação de vocês com os seus pais, com irmãos, tios, tias, avós, primos, como toda essa influência, ou como que todo esse relacionamento impactou na construção de quem você é hoje. Isso é bastante importante porque isso faz parte da sua história. Quem nunca foi nos dias de domingo almoçar na casa da avó, ou quem sempre não teve aquele primo ou aquela prima que sempre fez parte da vida da pessoa como se fosse um irmão. Então todas essas relações que fazem parte do seu passado, elas influenciam na construção de quem você é hoje. Ambientes, como esses ambientes impactaram na construção da sua história e por consequência na construção da sua ansiedade. Existem vários ambientes em que você fez parte. A gente pode falar da sua casa, onde estava o seu núcleo familiar, da casa dos seus avós, da casa dos seus tios, da casa dos seus amigos, escola de futebol, clube, vários ambientes. As pessoas, elas vivem em ambientes diferentes. Então é necessário que você analise de forma individual como os ambientes em que você fez parte impactou na construção da sua história e as suas experiências até o momento, como todas as suas experiências, as experiências de perda, as experiências de ganho, as experiências de sofrimento, as experiências de alegria, como que todas essas experiências até o momento impactam na construção de quem você é hoje, impactam na construção da sua história e por consequência impactam na construção da sua ansiedade. Todas essas experiências, elas fazem parte da construção de quem você é. As suas relações, os ambientes em que você viveu, as experiências que você viveu até o momento fazem parte da construção da sua história e da construção de quem você é até esse momento. Isso faz parte de toda essa construção e essa construção pode impactar no desenvolvimento da sua ansiedade. Talvez você ainda não tenha parado para pensar, mas como você se tornou quem você é hoje? Quais são as suas principais características e o que te faz ser um ansioso? Talvez você ainda não tenha analisado, mas todos esses fatores que eu disse anteriormente, que são as relações, os ambientes e as experiências que você viveu até o momento, impactam na construção de quem você é hoje, impactam na construção de quem você se tornou, impactam na construção das suas características e impactam na construção da sua ansiedade. E eu gostaria que vocês fizessem um exercício de imaginação. Imagine uma pessoa que durante a vida dela, ela passou por algumas situações como ser repreendido constantemente, não poder expressar o que sente e ter que conter as suas emoções. Quais características essa pessoa ela pode desenvolver? Provavelmente ela vai desenvolver algumas características
como ser uma pessoa muito tímida, ser explosivo, não se sentir capaz de fazer as coisas, ou de não se sentir capaz, não se sentir bom o suficiente para poder se relacionar com as pessoas. É dessa forma que a ansiedade pode impactar a vida dela. São essas características que ela pode desenvolver. Então, por que é importante entender essa história? Você vai conseguir, através da observação da história, você consegue entender que a sua ansiedade ela não veio do nada. A sua ansiedade ela é construída através das suas relações, dos ambientes em que você fez parte, de toda a experiência que você viveu até esse momento atual. E que você não é uma pessoa desequilibrada. Você é resultado de fatores, de alguns fatores. A sua ansiedade é resultado de alguns fatores. E dentre esses fatores está a sua história. E que você é construção de tudo que você viveu. Todas as coisas que você viveu, todas as experiências que você viveu, todas as suas relações impactaram na construção de quem você é hoje. Então, essa ansiedade ela não foi construída do nada. Provavelmente essa sua história ela impacta na construção da sua ansiedade. Mas isso não precisa continuar sendo assim. Os seus problemas não precisam continuar impactando na forma como você se sente, na forma como você enxerga as coisas. Isso pode ser resolvido. E o que pode mudar na sua vida se você entender quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade, que atrapalham o seu momento atual. Porque provavelmente a ansiedade ela pode estar te atrapalhando nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida, pode estar atrapalhando nas suas conquistas. E isso pode mudar. E o que pode mudar? Você pode deixar os problemas do passado no passado. Normalmente pessoas ansiosas trazem traumas, mágoas do passado pro presente. E isso faz com que ela desenvolva ainda mais problemas com a ansiedade. Porque ela sempre vai estar se vendo como uma pessoa ruim por conta de todo o julgamento das pessoas. Ela sempre vai estar se vendo de um ponto de vista negativo por conta de todo esse viés da forma como as pessoas enxergam ou enxergaram essa pessoa no passado, esse ansioso no passado. Você vai também não ser mais direcionado pelo julgamento das outras pessoas. Normalmente, pessoas ansiosas sempre se preocupam em ser julgadas pelas outras pessoas. Elas se preocupam sobre a aparência delas, sobre o estilo de vida delas, sobre como elas devem se comportar. E normalmente esses julgamentos podem estar relacionados com as relações que você teve no passado, as relações que você teve aí no seu ambiente familiar, a relação que você teve no seu ambiente quando você estava com os seus amigos, e muitas vezes essas pessoas que você fez parte, elas não enxergavam as suas características naquele determinado momento como características boas. Então você sente a necessidade de se moldar ao que o ambiente quer que você seja. O problema é que assim você não está sendo uma pessoa congruente com quem realmente você é. Você não está sendo uma pessoa verdadeira. Você está alterando a sua personalidade ou as suas características para poder atender a essa expectativa do meio em que você faz parte. Por isso é muito importante enxergar toda a sua história. Porque como eu disse, dentro da sua história você vai conseguir analisar como as suas relações impactam em quem você é hoje, como os ambientes em que você viveu impactam em quem você é hoje e como todos os fatores, como todas as relações que você teve, como tudo que você viveu impacta na construção de quem você é hoje e consequentemente na construção do seu problema com a ansiedade. E tratando isso, entendendo que você é um resultado, que a sua ansiedade pode ser um resultado de todos esses fatores que fazem parte da sua história, você vai conseguir identificar e ter a possibilidade de reconstruir tudo isso. Para você entender um pouquinho melhor como a ansiedade, como a história pode impactar na construção da sua ansiedade, eu trouxe aqui uma dica. Tenta analisar alguma série ou filme que você gosta muito e tenta enxergar como toda essa história desse herói ou desse vilão impacta na construção de quem ele é, impacta na construção da personalidade desse vilão. Como o ambiente em que ele viveu, as relações que ele teve, as experiências que ele viveu durante toda a vida dele impactavam na construção de quem ele é, da forma como ele se comportava, do problema ou da solução que ele desenvolvia para aquele determinado filme ou série. Tenta identificar isso, que isso vai ser bem importante para que você consiga enxergar na sua própria vida. Exercitando isso, você vai conseguir entender melhor como toda a história impacta na construção de quem você é e também impacta na construção da sua ansiedade. E essa história, a análise da história faz parte dessa trilha da construção, a trilha de construção de um ansioso, que, como eu disse antes, é a sua história, como a sua história impacta na construção da sua visão de mundo, como a sua visão de mundo impacta na construção
dos seus pensamentos, que é a sua interpretação sobre o mundo, como os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos, da forma como você se sente, como o seu sentimento impacta na construção do seu comportamento e qual é o reflexo desse comportamento na sua vida. E se você tem problema com a ansiedade, não deixe esse problema se prolongar. A ansiedade, ela tem controle, tem formas de você dominar a sua ansiedade e entender quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento desse problema pode te ajudar muito a solucionar esse problema, a diminuir, a dominar a sua ansiedade. E a história é um desses fatores. Quando você conseguir entender quais são esses fatores, como eles contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, porque você vai conseguir solucionar esses problemas. Então é isso, pessoal, eu sou o Albano, esse foi o Ansiedade em Pautas. Hoje eu falei um pouquinho mais sobre como a sua história pode ter feito você se tornar uma pessoa ansiosa. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer estar respondendo essas dúvidas para vocês e também vai ajudar a gente a identificar quais são as principais dúvidas que vocês têm sobre ansiedade e trazer conteúdo que seja relevante para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe comentário caso vocês queiram outro tipo de análise, outro tipo de conteúdo sobre a ansiedade. Muito obrigado e até mais.